Claro. Agora eu queria que vamos falar do Tele Santana, que ele não conheceu. Vamos apresentar o Tele Santana pro. O Tele foi trazido pelo Carlos Caboclo. Carlos Caboclo. O Tele estava. Pé frio. Prefiro a sua. Eu? Você que fez esse clichê do Tele É pé isso. frio. Não, senhor. O Tele, Ele já era sem mim. mas você identificou, você botou. Rotulou. Rotulou, Rotulou. colocou o rótulo Essa dele. ele sabia. Mas ele não queria mais. Ele era um homem bem de vida, ele Foi eliminado pela parcimonioso, Ferroviária, né? gostou, investiu muito bem no Rio, em Minas. Ele essa era coisa, assim, não né? precisava. Pagou algum e café? não gastava, ele usava um caranguejo no meio um escorpião no Ele bolso. pagou não algum café para você alguma vez? Não. Quando nós estávamos no restaurante, ele queria ir embora, ele chamava o garçom. A conta, para esse daqui. Ele pedia a conta, mas para o vizinho dele. Mas voltando ao sério. O Caboclo persuadiu que ele voltasse para o trabalho. Foi um trabalho de persuasão do Caboclo, é mérito do Caboclo ter trazido. E ele veio para acertar aqui e acabou. E em vez de voltar para o Rio, já dormiu lá no CT e já ficou e já vestiu a camisa. Cara sensacional. Disciplinador, era característica disciplinador ao máximo. E o São Paulo está precisando ali de um catalisador, realmente um cara com moral. Os jogadores estavam meio desacreditados. O Forlan tinha derrubado o time. Ficou ruim a coisa, e ele teve essa competência e a sorte de montar o time. Isso foi tudo uma série de fatores que convergiram para que o São Paulo tivesse sucesso. Não foi só competência, não trabalho, não. Sorte também. Sem sorte você não consegue nada na vida. E nós tivemos muita sorte, eu nunca deixo de afirmar isso. Ô Calef, já aproveitando falando do Tele, tem um treinador português no Palmeiras, Abel Ferreira, que fala muito do Tele. Você enxerga alguma coisa do Tele no trabalho do Abel Ferreira? Muito parecido. O quê? O comportamento dele. Comportamento dele que não é de passar pano. Eu falei isso pro Mauro Betting, que também eu tenho o privilégio. Que não é palmeirense. Não, nem um pouco. Nada. A gente fica só em quando dúvida. tá dormindo. Mas uma cara bacana. Maravilhoso. Sensacional. E eu, em conversa informal, falei, eu acho muito parecido o comportamento do Abel com o Tele, sabe? É um cara que não procura fazer média com a imprensa, sabe? Nada com um cara que trata, acho que tem que tratar bem, mas não precisa puxar o saco. E o Tele também não puxava o saco. E eu acho que esse também, eu vejo nos rompantes do Abel, muita semelhança com o Tele. E o Tele era assim. Então, o Tele, o cara tratava bem, recebia um tratamento bom. Fazia uma pergunta esdrúxula, levava cacete, isso não tem nem que ver. E eu vi muitas coisas que o Tele... Deixa eu contar, já que você perguntaram, eu vou contar uma do Gurian. Luiz Henrique Gurian. Luiz Henrique Gurian. Gente boa. A gente foi jogar com o Guarani em Campinas. Já de saída, já deu melena. O Tele estava na sala de preleção com os jogadores, aí eu vi o Tele batendo pé pesado. O que aconteceu? Entrei no coisa, estava lá um. Aí eu acho que foi o Zé que falou para mim. Foi embora, discutiu, mas o que aconteceu? É que alguns jogadores, nós vamos jogar em Campinas, sábado à tarde. Nós pedimos para o segurança, os funcionários, para levar o carro até Campinas, de Campinas. Acabou o jogo sábado, nós vamos para frente. Embora. Claro, o alemão estava nessa e tudo. E algum puxa-saco contou isso para o Tele. E o Tele não gostou, ficou bravo. Eu falei, a turma falou, ele deve ter ido embora para o Rio. O carrinho dele ficava lá, e às vezes, quando não tinha jogo, ele ia para o Rio de ônibus, acho que pensando na vida. Pensando como guardar mais dinheiro. É porque não pagava cara a passagem, né? E aí, a gente contemporizou, falei com ele, não, vamos jogar lá, vamos resolver, esquece o Tele, nós vamos chegar até Campinas, 100 quilômetros, chega lá, ele está com a cabeça mais fresca e coisa. Primeiro a gente achava que ele não estava no ônibus, chegamos, ele estava sentado no primeiro banco, como era o costume dele. Fomos até Campinas, ele não deu uma palavra, carrancudo.
Entramos no vestiário e falei, agora ele vai amenizar. Desceu o porrete outra vez nos caras, antes do jogo. Os jogadores? Pô, vocês só pensam no dia 5 para receber o salário, essa coisa toda, só estão pensando no... Putz, mas... ferrou. Bom, perdemos de 4-1. Foi o jogo que volta o Amoroso, que ele tinha operado o joelho, ele retornou naquele jogo. Perdemos de 4-1. No Guarani. Pro Guarani. 4-1 pro Guarani. O Amoroso estava no Guarani. Guarani deu show. Ele operou o joelho, não sei se ele se contundiu no Guarani mesmo, mas a reestreia, vamos dizer, dele foi no Guarani, deram chocolate São Paulo, 4-1. Aí o Tele já foi pro ônibus, sentou lá, eu também já fui, deixa o jogador curtir a mágoa lá da derrota, não deixa ele sozinho. Eles, quando estão mais sozinhos, eles ficam mais à vontade. Aí saiu o Tele, eu também sentei lá. Aí chega o Gurian, no ônibus, no degradão. Seu Tele, podemos fazer uma entrevista? Seu corintiano, sai daqui correndo que eu te pego. E o Gurian picou a mula mesmo, ficou com medo. Esse o Tele era autêntico mesmo. Agora, eu convivi muito com o Tele, né? E briguei muito com o Tele. Eu sei disso. Muito com o Tele. Mas ele me respeitava, sabe como eu gostava dele? E o Tele, para quem não sabe, assim como o Luiz Felipe Scolari também, ele é muito assim, às vezes no ar, né? O bate de frente, mas ele vivia contando piada ali. Quando você botava o microfone, o cara parecia que tinha uma urticária. Pô, mas vai gravar? Pô, Tele, você já perdeu meia hora aqui conversando com a gente. E ele era meio chato. O Tele era chato. E ranzinza. É duro, hein? Era chato e ranzinza, era chato. Ele era muito, muito ranzinza mesmo, realmente. Quando ele cismava com alguma coisa, era assim mesmo. Então, se falou de brincar, eu tive um pouquinho de amizade com o Filipão quando ele foi treinador do Grêmio. O Filipão também é incrível, uma figura notável. No hall do hotel, pegava o chimarrão. Eu trabalhava numa empresa madeireira que também tinha uma ervateira. E eu, de vez em quando, através do Marcelo Lima, eu fazia chegar o chimarrão, a erva mate pro Filipão. E a gente ficava no saguão do hotel e conversando. Conta só, né, o Tele em Criciúma, quando o São Paulo viajava e quando eu estava na delegação, normalmente a gente saía, na véspera do jogo, saía para jantar fora. Porque o jogador está naquela de pirê de batata, arroz, feijão, bifezinho, aquela coisa, e a gente gostava de tomar uma cervejinha e não seria legal essa diversão, entre aspas. Então eu falava, Moraci, você vai ficar aqui? Vou. Então, eu vou sair com o Tele, vamos precisar jantar, qualquer coisa você segura para nós. Tudo bem. Saía com o Tele. Aí em Criciúma, jantamos lá, o Tele tomou umas e outras. Aí tinha um conjunto tocando. O Tele falou, eu vou cantar. Eu falei, Jesus, Tele, eu vou cantar. Subiu lá no palco e cantou. E foi aplaudido ainda. Também se não aplaude, ele briga. Eu fiquei vermelho, eu fiquei com vergonha lá, sabe? Mas ele era muito querido, o Tele, porque era muito simples. Ele tratava tão bem um político, como tratava com um menino de rua que vinha pedir alguma coisa. Ele não fazia distinção. Então ele era muito querido, muito simpático, muito afável nesse aspecto. Que música que ele cantou? É uma do Ataúfo Alves, eu acho que fala assim. Eu desafino até para tocar a campainha, mas mais ou menos assim. Que saudades da professorinha. Ele adorava isso. Que me ensinou o beabá. Essa é a música que ele adorava. Ele cantava bem? Não era tão ruim quanto eu. Você teria buzinado, né? Aliás, eu reclamo, porque dia dos professores aqui no Brasil, todo mundo toca The Sir With Love. É uma música ao mestre com carinho. Isso aí. E tem essa música do Ataúfo Alves, que é um clássico. E ninguém toca. Ninguém toca. Então, porque é em português, sabe? Então a gente não pode falar, a gente tem que ser internacional, né?